Por décadas, a ideia de um túnel secreto entre o Japão e a Rússia permaneceu nas sombras. Muito caro para construir, estratégico demais para abandonar e politicamente tóxico para debater abertamente. Ele já foi proposto, estudado, orçado e engavetado ao longo de gerações. Em 1950, Iósif Stalin ordenou a construção de uma ligação usando o trabalho de prisioneiros, antes que fosse abruptamente abandonada. Décadas depois, no caos dos anos 1990, corporações japonesas viram uma oportunidade, uma ponte terrestre para uma Rússia recém-aberta. Já na década de 2010, Vladimir Putin reviveu o sonho, classificando-o como uma prioridade nacional que poderia conectar a Eurásia ao Pacífico. Hoje, estamos mergulhando no megaprojeto do túnel Japão-Rússia de 60 bilhões de dólares. Por décadas, Japão e Rússia tiveram motivos estratégicos para considerar uma ligação permanente. O Japão, uma nação insular dependente de rotas marítimas, sempre enfrentou os limites da geografia. Cada container, cada trem, cada cadeia de suprimentos precisa atravessar o oceano. Um corredor ferroviário fixo até o continente euroasiático transformaria o comércio e a logística, permitindo que o Japão contornasse gargalos marítimos e abrisse novas rotas de carga para a Europa. A Rússia busca há tempos fortalecer seu extremo oriente subdesenvolvido, tornando-o um portal estratégico para a Ásia, e não apenas um posto remoto. Geograficamente, existe apenas um ponto realista onde essa ambição poderia se concretizar. Hokkaido é a principal ilha mais ao norte do Japão. Logo ao norte dela está Sakhalina, uma longa ilha russa que se estende em direção ao Japão. Entre elas está o Estreito de Soia. Em dias claros, a costa oposta parece bem próxima, tornando a ideia de uma ligação fixa ainda mais tentadora. Mas estas não são águas calmas. O estreito é frio, sujeito a tempestades, intenso trânsito marítimo e fica em área conhecida por atividade sísmica. Exatamente o tipo de ambiente que tanto convida a engenharia ousada, quanto pune planos simplificados demais. Outro detalhe, Sakhalina não faz parte da Rússia continental. Ela é separada do continente russo por outro corpo d'água. Então, um verdadeiro corredor ferroviário do Japão até a Eurásia exigiria duas travessias fixas, não apenas uma. Uma ligação sul entre Hokkaido e Sakhalina e uma ligação ao norte de Sakhalina para a Rússia continental. Na verdade, a ideia de construir essa ligação ao norte não é nova. Lá no início dos anos 50, a União Soviética começou a trabalhar em um túnel ferroviário sob o Estreito de Novelskoye, mas ele foi abandonado e nunca concluído após a morte de Iósif Stalin. Japão e Rússia têm motivos próprios para revisitar essa ideia. O Japão traz décadas de experiência na construção de túneis complexos e uma mentalidade nacional que encara terrenos extremos como um desafio de engenharia a ser superado. A Rússia há muito tempo busca integrar melhor seu vasto extremo oriente, com Sakhalina sendo vista como um elo estratégico. Na perspectiva de um corredor terrestre eurasiático, o projeto vai além de ser apenas um túnel ou ponte. É uma corrente de dois elos que só funciona se todo o sistema operar em conjunto. Antes de continuarmos, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. A ligação Sakhalina-Hokkaido é uma proposta de longa data, geralmente descrita como um túnel submarino, mas às vezes imaginada como uma ponte, destinada a conectar Hokkaido a Sakhalina. E, como parte de um sistema maior, potencialmente ligar o Japão à rede ferroviária da Rússia e até mesmo ao amplo corredor terrestre da Eurásia. Nas discussões do início dos anos 2000, defensores sugeriram que, se fosse construída como ponte, poderia ser a mais longa do mundo na época. Nessas propostas, esse trecho foi chamado de Ligação Sul, uma travessia fixa emblemática de Hokkaido até Sakhalina, atravessando o Estreito de Soyu. O estreito tem cerca de 43 quilômetros em seu ponto mais estreito, e a ligação sul é apresentada como uma travessia de cerca de 45 quilômetros, o que explica a escala e a atenção que o projeto recebe.
Ela enfrentaria águas difíceis, tempestuosas e sensíveis politicamente. Mas mesmo que a ligação sul fosse concluída, os trens chegariam apenas até Sakhalina, não até o continente russo. Por isso, a visão completa depende de uma ligação norte, uma segunda travessia fixa de Sakhalina ao continente russo pelo Estreito de Nevelskoy. O túnel planejado de Sakhalina, sob o Estreito de Nevelskoy, teria 11,75 quilômetros, mostrando que mesmo a ligação mais curta ainda é uma obra de túnel de grande porte. Só com as duas ligações, a rota vira um corredor ferroviário contínuo para a rede mais ampla da Rússia. As travessias são só a espinha dorsal. As linhas ferroviárias de acesso exigiriam novas obras ou grandes melhorias. Grandes centros logísticos, sistemas de segurança de fronteira, corredores de infraestrutura e manutenção de longo prazo seriam essenciais, e essa manutenção determinaria o custo e a confiabilidade ao longo da vida útil. Antes de iniciar a construção, engenheiros precisariam de estudos geotécnicos, perfuração do leito marinho, mapeamento de falhas e testes de rochas para confirmar a viabilidade de túnel, ponte ou solução híbrida. Isso é importante porque condições desconhecidas do solo são grandes causas do aumento de custos em megaprojetos. Se a travessia fosse um túnel, há algumas opções principais. Um túnel seria aberto na rocha com tuneladoras e revestido durante o avanço, sendo preferido para travessias longas e expostas, pois fica protegido sob o leito marinho. Um túnel de tubo submerso seria construído em segmentos, levado flutuando até o local, afundado em uma trincheira e selado, geralmente mais adequado para rotas mais rasas, mas altamente dependente das condições do leito marinho e das janelas de construção marítima. Um projeto híbrido poderia combinar métodos, por exemplo, usando seções de tubo submerso ou de corte e cobertura perto da costa e seções de túnel escavado em alto mar. Se a travessia fosse uma ponte, engenheiros avaliariam diferentes abordagens estruturais. Uma opção seria um longo viaduto composto por vários vãos curtos, apoiados por pilares. Para distâncias mais longas e ininterruptas, uma ponte estaiada ou uma ponte suspensa para vãos mais largos com menos apoios na água. O projeto final depende do vento, gelo marinho, profundidade da fundação e altura livre para navegação. Vãos mais longos são preferidos para diminuir a quantidade de pilares expostos às condições marítimas adversas. As estimativas de custo para o corredor Hokkaido-Sakhalin variam conforme o que é incluído. A ligação sul tem o maior valor divulgado, geralmente ligado a uma estimativa russa do ano 2000 de cerca de 50 bilhões de dólares. A ligação norte, que liga Sakhalin ao continente russo, costuma ser citado com valor menor. Em 2019, o governador de Sakhalin citou cerca de 3,9 bilhões de dólares, enquanto estimativas mais amplas, incluindo obras de apoio, variam de 6,5 a 8,5 bilhões de dólares. Combinado, o sistema completo costuma ser estimado em cerca de 54 a 60 bilhões de dólares, e possivelmente ainda mais. Depois que melhorias em ferrovias, terminais, inflação e prêmios de risco forem consideradas. Projetos desse porte provavelmente exigem forte apoio estatal. Investidores privados seguem cautelosos quanto ao risco político transfronteiriço, aos longos prazos de retorno e à demanda incerta por frete. Espera-se que o Japão financie as obras do lado de Hokkaido, enquanto a Rússia arcaria com os custos do lado de Sakhalina e da ligação norte. Enquanto a ligação norte tem sido periodicamente discutido, com possível conclusão na década de 2030, a ligação sul, no entanto, permanece conceitual, sem um cronograma formal de construção. Mesmo antes do início da construção, o projeto esbarra na geopolítica. Uma ligação permanente entre Japão e Rússia significaria mais do que apenas melhorar o transporte. Isso seria uma cooperação estratégica duradoura entre duas grandes potências. Isso já deixa alguns observadores desconfortáveis. Um corredor Japão-Rússia poderia mudar os padrões de comércio, reduzir a dependência de rotas marítimas importantes como o Canal de Suez, que é crucial para o comércio entre Japão e Europa,
e, ao mesmo tempo, dar à Rússia outro canal para movimentar mercadorias e exercer influência. No mundo de sanções, alianças de segurança e cadeias de suprimentos sensíveis, a preocupação não é só o túnel existir, mas o poder de pressão que ele pode criar. Uma ligação desse tipo poderia atrair a atenção dos Estados Unidos, principal parceiro de segurança do Japão, especialmente se fosse vista como fortalecimento dos laços com a Rússia e redução da dependência das rotas marítimas alinhadas aos Estados Unidos. Como uma conexão física permanente, isso também levanta questões em situações de crise. Quem a controla, quem pode fechá-la e o que acontece se as relações se deteriorarem após bilhões serem investidos. Depois vem os desafios práticos. As diferenças de bitola ferroviária entre o Japão e a Rússia exigiriam transbordo, troca de truques ou infraestrutura dedicada. Procedimentos de alfândega, escaneamento, vigilância e protocolos de paralisação seriam incorporados às operações rotineiras. Críticos também argumentam que a viabilidade comercial continua difícil, já que o transporte marítimo é mais barato e flexível, tornando o projeto tão estratégico e simbólico quanto comercial. Se o conceito Hokkaido-Sakhalin algum dia se tornasse realidade, os benefícios iriam além do simbolismo. Para o Japão, especialmente Hokkaido, a ligação poderia transformar a ilha em uma porta de entrada logística no norte, atraindo movimentação de cargas, armazenagem e indústrias ligadas à ferrovia. Para a Rússia, isso aprofundaria a integração de Sakhalina e do Extremo Oriente nas cadeias nacionais de suprimentos, fortalecendo a confiabilidade industrial. Para embarcadores globais, o ideal não é substituir, e sim complementar o comércio marítimo. Corredores ferroviários podem reduzir em semanas o tempo de trânsito para a Europa em relação às rotas marítimas e servem de alternativa quando há interrupções na navegação. Para determinadas cargas de alto valor e sensíveis ao tempo, essa flexibilidade pode se traduzir em um impacto econômico significativo. O futuro depende de alinhamento. O cenário mais provável a curto prazo é apenas o avanço do Ligação Norte como modernização doméstica russa. Um corredor completo exigiria estabilidade política, demanda constante e financiamento de longo prazo. Caso contrário, o projeto pode continuar sendo o que sempre foi. Uma visão atraente, limitada, não pela distância, mas pela economia e pela geopolítica.